vocês como que foi a minha experiência na imigração dos Estados Unidos sem falar inglês. Eu tive duas experiências e vou passar as duas para vocês hoje. O primeiro lugar que você desembarcar nos Estados Unidos vai ser aonde você vai passar pela imigração, tá? Eu cheguei em Orlando. Então, você chega em Orlando, não precisa você se preocupar, porque assim, é só você seguir o fluxo de pessoas, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Você chega na fila, daí tem a fila que tá escrito que é para quem tem green card e para o visitante. Duas vezes que eu fui, as duas vezes tinha alguém organizando a fila falando em português. Aí você tá na fila, por favor, pessoal, por favor, não pode ficar no celular. Tem uma plaquinha lá mostrando não pode mexer no celular. Ah, mas eu vi que alguém mexeu no celular, alguém tá mexendo, então eu também vou mexer. Se não pode, não faça. Não faça. Se o outro tá mexendo, aí é problema dele. Se isso vai contar negativo para ele, deixa ele. Você não mexe no celular. Não tem sentido. Você vê algumas pessoas que insistem em fazer isso e não pode. Aí eles vão chamando para os guichês. Você fica vendo as pessoas serem entrevistadas. E a mulher que está organizando a fila, falando em português, ela fica orientando em qual guichê que livrou para você ir, né? Apesar de você estar vendo ali que livrou aquele guichê, ela ajuda ali orientando, organizando a fila. Eu falo inglês assim, o básico, aquele embromation, então assim, eu me viro no parque, eu consigo pedir uma comida. Mas, pare e pensa, você tá na imigração, você tá nervoso sem necessidade, mas eu fiquei, não adianta, a gente sabe que ali a gente vai ser entrevistado porque o visto que eu tirei, que é 10 anos para turista, ele me garante eu chegar aos Estados Unidos, mas ele não me garante entrar, o que me garante entrar é a entrevista que eu vou fazer ali no guichê. Como eu tenho esse inglês meio, né, aquele que dá para o gasto, não adianta eu querer achar que eu vou me sair super bem, nossa, eu dou um jeitinho. Eles estão trabalhando, eles têm uma cultura diferente da nossa, eles são pessoas mais sérias, não mais sérias, mas eu acho que assim, o brasileiro gosta de conversar, já é mais amistoso, né? Então, assim, não adianta ser, mas eu vou falar um negocinho aqui, se ela não entender. Não, eles estão trabalhando, eles precisam ser rápidos, eles têm que entender muita gente. Então, se você não fala inglês, fala no Speak English. Pronto. Eles vão achar uma solução. Alguns deles falam espanhol, poucos falam português também, mas se for o caso, eles chamam, inclusive, a mulher que fica organizando a fila para traduzir. Eu peguei e fiquei entrando na internet e pesquisando perguntas. No tradutor do Google eu ficava assim, por exemplo, colocando quantos dias você vai ficar? E aí eu colocava para mim ouvir e colocava a resposta também para mim ouvir. Quanto que eu tô levando de dinheiro, que é uma pergunta que eles fazem muito. Se você vai ficar em hotel e casa, é uma pergunta que é bem costumeiro eles fazer também. Então eu fui colocando essas perguntas para caso alguma dessas fossem feitas para mim, eu responder em espanhol se fosse o caso. E por sorte, nossa, eu tava orando na fila pedindo que fosse assim, um agente bem bonzinho. A hora que eles me encaminharam pra fila, eu já na hora que eu parei na frente do cara, eu falei, ele quis começar a conversar comigo, eu falei, no speak English. Ele falou Spanish, eu falei sim, e a partir dali a gente conversou em espanhol. Ele perguntou pra mim, quanto de dinheiro você está trazendo? E aí já fica a dica, eu respondi o valor e falei também cartão de crédito. Isso eu conversando em espanhol com ele. Eu falei o valor que eu estava levando, também cartão de crédito, porque ele perguntou quanto de dinheiro, então ele deixou uma margem que caso eu tivesse um cartão, alguma coisa eu podia falar. Se ele tivesse falado quanto de dinheiro você está trazendo em espécie, daí eu ia ter que falar só o valor. Mas, né, como assim, pode ser muito para mim, pode ser pouco para ele, se ele pergunta quanto de dinheiro, você já fala do cartão, que aí é uma segurança que você tem, ele sabe que se você precisar de algo, você tem o teu cartão de crédito. Segunda pergunta que ele fez, vocês vão ficar em casa ou hotel? Eu ia ficar em hotel, então eu respondi hotel. E a terceira pergunta foi, quanto tempo vocês vão ficar aqui em Orlando? Eu falei 16 dias. E
Foram as 3 perguntas. Ele brincou comigo ainda, ele sorriu e falou: "Ah, nossa, teu espanhol é muito bom, você mora em área de fronteira?" Daí eu falei que não morava, né? Sorri, daí ele falou: Sejam bem-vindos", carimbou, enfim, acabou. Só que assim, mesmo eu sabendo que estava tudo certinho, o que eu deixei na bolsa ali super fácil se ele pedisse? A passagem de volta já estava ali na minha bolsa disponível se eu precisasse. Os ingressos dos parques que eu tinha comprado também estavam comigo. Se você não comprou, tá indo e vai comprar lá, não tem problema. Mas se você já tiver com os ingressos, deixa ali. O seguro viagem que eu fiz, eu já deixei ali comigo também, que é uma preocupação que eles têm na imigração. Lá não é obrigatório, que nem em alguns lugares é obrigatório você ter o seguro viagem, lá não é. Mas é uma preocupação que eles têm. Se você tiver uma despesa médica, é bom eles saber que você tem um seguro, que vai te cobrir. A reserva do meu hotel, o endereço, tudo certinho eu deixei ali. Se ele perguntasse se estava na mão. Agora eu vou contar para vocês assim a segunda experiência. Eu também cheguei em Orlando. Eu tava menos nervosa porque eu pensei, bom, eu tinha ido, retornado dentro da data que eu tinha falado, os 16 dias, tudo certinho. Eu pensei, isso pode contar positivamente para mim. Estava eu na fila ali, você fica na fila vendo as pessoas ser entrevistadas, como eu falei. E uma dica já, bem no guichê que estava na minha frente, assim, na fila, tinha uma moça sendo entrevistada e ela tentou conversar em inglês. Eu acho que talvez ela soubesse, assim, tivesse um inglês um pouco melhor, só que a mulher que estava entrevistando ela estava com uma cara de brava, e eu acho que isso deixou ela um pouco nervosa. Olha como o nervosismo atrapalha. O que que aconteceu? Ela ficou nervosa, daí ela começou assim a se gesticular, sabe? A mulher não entendeu o que ela falou, sabe o que a mulher fez? Pegou, pediu para ela acompanhar e colocou ela sentada lá na salinha. E a gente ainda fica vendo a pessoa lá dentro da salinha aguardando. Para quem não sabe, a salinha é quando você não passou na entrevista e eles te levam para a salinha onde eles podem olhar teu celular para ver se você está falando alguma coisa que você vai morar ou trabalhar lá ilegalmente. É onde eles podem abrir a sua mala, é onde eles vão te fazer mais perguntas e decidir se você vai voltar para o Brasil ou se você vai entrar nos Estados Unidos. Eu fiquei muito nervosa ali pela moça, gente, não tem como você olhar a pessoa acabar indo para a salinha, você fica, nossa, morrendo de dó, e daí eu fiquei, meu Deus, tomara que essa mulher não me chame, porque a mulher tinha uma cara, eu não sei se ela estava no mau dia, se ela é assim todo o tempo. E claro, né, a hora que vagou nossa vez, fomos chamados justamente para o guichê dessa mulher. Na hora que eu cheguei próximo, ela já começou a falar bem rápido em inglês comigo. Eu entendi que ela falou para se posicionar na frente da câmera para tirar foto, mas para ela não continuar falando em inglês comigo, eu falei que no speak English. O que que ela fez? Ela fez assim, ó. Daí ela pegou assim, olhou e apertou um botão assim com uma raiva, que é para chamar a intérprete, porque daí ela não falava espanhol, então ela não deu essa opção. E aí ela começou a disparar perguntas, ela não deixava nem eu terminar de falar, daí a intérprete falava, daí eu respondia, e ela já queria falar em cima, sabe? Eu acho que ela não estava num bom dia. E daí ela perguntou: qual foi a última vez que vocês visitaram os Estados Unidos? Quantos dias vocês ficaram? Aí ela perguntou: quantos dias vocês vão ficar aqui? O que vocês vieram fazer aqui? O que que eu respondi? Eu comprei ingressos para o parque da Disney Universal e irei fazer compras. Pegou o passaporte do meu esposo e fez assim com uma cara de ódio para nós. Ela carimbou no meio, deixou um monte de páginas vazias e fez um carimbão no meio do passaporte assim. Lembrando que famílias são entrevistadas juntas, então eu e meu esposo fomos juntos para o guichê e eu estava dando as respostas. Se ela perguntasse alguma coisa específica para ele, aí ele responderia. Eles podem perguntar no que você trabalha, só que assim, lembrando, você só vai responder o que eles te perguntarem, os documentos têm que estar ali com vocês. Não esquece de levar os comprovantes de dólar. O que é o comprovante? A hora que você foi na casa do câmbio, comprou os teus dólares, eles te deram um comprovante. Esse comprovante você tem que levar, tá? Isso daí pode ser também que eles peçam. Essa foi as minhas experiências.
Assim, eu achei, sinceramente, eu achei que a segunda ia ser mais fácil, e no final das contas, por causa do humor da mulher que estava entrevistando, eu achei mais difícil. Mas uma coisa eu posso dizer, fiquem tranquilo, mesmo que vocês peguem uma pessoa de mau humor, se você não vai fazer nada de errado, eles não vão deixar de te admitir porque eles estão de mau humor. A prova foi isso. Ela até não estava com bom ânimo, mas eu respondi tudo certinho, não tinha o que fazer. A moça anteriormente, eu acredito, foi porque ela não ficou segura, ali se atrapalhou um pouco na resposta por tentar conversar em inglês. Então fica a dica, tá nervoso, não fala fluente, fala que não fala inglês, é a melhor coisa, porque você já vai estar mostrando que você é sincero. Eles têm alguém que fala espanhol, alguém que fala português. Então, assim, ser sincero nas respostas, não fique nervoso e esqueça essa neura de eu tô indo e eu não falo inglês e agora? Não fica nessa neura, porque muita gente também passa pela mesma situação. E olha, não tem, se você não está fazendo nada de errado, não tem por que se preocupar. Lembrando da dica do celular, não mexe no celular na fila da imigração. Eu acredito que é isso, gente. Não tem a gente se preocupar muito à toa. Essa que é a verdade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre passar ali na imigração, quiser compartilhar alguma coisa, pode comentar aí embaixo. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Até mais, tchau!